Como eu falei, eu estou aqui incumbido de fazer uma introdução e eu queria começar assim por um ponto que eu considero muito importante, que está dentro daquilo que Deus tem comunicado comigo há alguns anos, sobre a obra que Deus está fazendo na vida de cada discípulo. Eu quero começar falando um pouco sobre aquilo que Deus está fazendo na vida de cada um, de cada discípulo. Nós acreditamos que Deus ele está educando cada um de nós e nos fazendo cada vez mais santo. É verdade? E Deus ele vai trabalhar em todas as áreas da nossa vida, inclusive na forma como você lida com as riquezas desse mundo. Aqui que está o ponto que eu quero começar. Nós estamos aqui porque nós desejamos, mais do que tudo, desenvolver uma relação saudável com o dinheiro. Nós convidamos todos vocês a estarem aqui porque nós identificamos a necessidade de cada um de nós, cada um numa proporção, desenvolver, repensar e desenvolver essa relação saudável com a riqueza, com o dinheiro. E isso começa com a redenção, isso começa com o tema da redenção. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar nesse tema, nesse conceito. O que é redimir? Redimir é resgatar. E Deus está trabalhando na sua igreja e trabalhando na vida daqueles que nasceram de novo para resgatar o homem à imagem de Cristo Jesus. O que Deus quer resgatar na raça humana? Ele quer resgatar o caráter do seu filho Jesus, ele quer resgatar a qualidade do seu filho. Não é verdade? Então, ele vai redimir. Então aí entra essa palavra redenção. Eu acredito, inclusive, irmãos, na minha visão sobre aquilo que vai acontecer no futuro, de que Deus vai fazer novos céus e nova terra. Deus vai resgatar todas as coisas. Deus vai trazer a sua originalidade, daquilo que perdeu a sua originalidade. E essa relação com os bens materiais, com as riquezas, com o dinheiro, a gente vai se aprofundar um pouco aqui para conceituar melhor o que são as riquezas desse mundo. Isso também precisa ser resgatado na nossa vida. Eu poderia contar um pouquinho aqui da minha história, né? Eu fui criado ali no subúrbio do Rio de Janeiro e eu sou de uma família de militares. Meus pais, meus avós, meus tios, meu pai, meus avós, meus tios, todo mundo militar. Minha mãe professora da rede pública do Rio de Janeiro. E meu pai, eu acho que já contei isso aqui em algum momento. E meu pai nasceu numa família muito simples, onde meu avô, ele veio da roça do interior do Espírito Santo. E ele não sabia, não era uma pessoa estudada, e ele conseguiu entrar na aeronáutica. Ele entrou na aeronáutica, se tornou um funcionário público. E ali começou a mudar um pouco a vida dele. Meu avô era taifeiro, meu avô era um cabo que cuidava do quartel, que ajudava a fazer de tudo no quartel. Uma pessoa simples, mas ele começou agora então a ter contato, isso antes da ditadura militar, né, que a gente está falando. Ele começou a ter contato com pessoas de outros níveis sociais. Então meu avô começou, por exemplo, a ter contato com brigadeiros, com oficiais da aeronáutica, gente de alto escalão e tal. E meu avô começou a vislumbrar um outro universo e ver que existia outra coisa além da roça, além das coisas que ele conhecia, né, da vida simples. E ali o meu avô ele começa a investir na vida dos meus tios, do meu pai, para que eles se tornem também militares. E aí vem uma dinastia de militares na minha família. Um dos meus tios, ele saiu da carreira militar e se tornou piloto comercial, por causa dessa questão da aeronáutica. E a minha família foi se desenvolvendo assim, né, essa parte da família. A outra parte da minha família, que é da minha mãe, é de comerciantes, né? Minha avó, muito comerciante até hoje, né? Sabe negociar, sabe o valor do dinheiro, né? Aquela história, veio da Paraíba. Lá na Paraíba,
os irmãos dela, na verdade, um irmão dela, inclusive, se tornou um grande comerciante da cidade de Campina Grande do Sul, Campina Grande do Nordeste mesmo, de Campina Grande. Então, esse tio da minha mãe, inclusive, tem loja, tem comércio, não sei o que, eles desenvolveram assim. E eu estou contando um pouco dessa história para vocês entenderem assim, que eu fui criado nesse ambiente onde eu fui estimulado a buscar de uma forma assim, bem intensa, resolver a minha vida profissional da seguinte forma: me tornar um funcionário público, me tornar um funcionário federal. Então, eu cresci num ambiente onde meus tios me encontravam, meus tios, ao invés de dar um tapinha nas costas e saber como que, sei lá, como que eu estava por outra coisa, perguntavam como que estavam meus estudos, né? Não é assim, mano? Então, na nossa família é sempre assim: e aí, o que você está vendo não sei o quê? E aí, o que você está vendo em ciências? Como que está? Então, é muito esse incentivo muito grande aos estudos, né? E a gente foi incentivado nisso porque minha família vislumbrava uma forma de ascensão social dessa forma. Eu fui muito pressionado nisso. Hoje eu vejo, né? E engraçado que, naturalmente, sem perceber, eu faço isso às vezes com as crianças também. Às vezes eu pergunto: e aí, o que você está vendo em matemática? Perguntar o que está estudando, né? Se tornou um hábito, se tornou uma parte de mim, esse tipo de coisa. Então você vai vendo como essa visão, ela molda o nosso comportamento, molda nossas expectativas. E o meu testemunho pessoal com o reino de Deus, encontrar o reino de Deus, passa por uma grande frustração, que foi quando eu fui reprovado num concurso que eu tinha certeza absoluta que eu havia passado. E ali aquela frustração foi quando Deus encontrou meu coração aberto para revelar o reino dele para mim e me quebrantou. Eu acho interessante comentar um pouco sobre essa história, porque eu vejo que assim, na minha vida, Deus tem me limpado sobre a forma como eu me relaciono com o dinheiro. Limpado porque eu acredito que realmente tem algumas crenças equivocadas, tinha algumas crenças equivocadas no meu coração, né? E que, à luz do reino de Deus, o Senhor tem corrigido, tem buscado corrigir, né? Deus tem me ensinado o valor da generosidade, Deus tem me ensinado o valor do descanso, né? De não andar ansioso, preocupado, né? Com o que vai acontecer. Eu acredito que isso acontece também com a maioria de nós aqui, mas na minha vida isso é um tema muito sensível. Talvez eu acho que seja um dos temas que cause mais dor para mim. Talvez seja um dos temas mais sensíveis da minha vida, que eu tenho que colocar vigilância, que eu tenho que ter atenção para não escorregar. E eu tenho certeza que Deus está fazendo essa obra, resgatando isso tudo na minha vida. E dado esse cenário aí, eu quero continuar com vocês lendo um texto que está aí na minha apresentação, que é um texto que eu li com as crianças essa semana. Nós falávamos sobre oração e eu me deparei com esse texto de novo. Esse texto ele está sempre presente na minha trajetória, minha carreira com Jesus. Quem já lê a Bíblia sabe que Lucas 18, Jesus está falando sobre oração, né? O tema é oração. Ele está ensinando o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E no finalzinho, quando Jesus está terminando o ensino, ele termina o ensino dele fazendo essa pergunta: contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? O que eu quero dizer com esse tema? O que eu quero dizer com essa leitura, né, desse texto? Esse tema na nossa vida, o como você lida com o dinheiro, ele está totalmente fundamentado na fé. O lidar com as riquezas de uma forma saudável, como Jesus ensinou, está totalmente ligado à fé. Porém, Jesus adverte, faz essa pergunta aqui, porque
nos últimos dias, e talvez a gente esteja vivendo eles, a fé das pessoas estaria muito abalada. A credulidade seria meio que uma escassez, né? A credulidade seria uma escassez. Então, quando você fala desse tema do dinheiro, nós, na verdade, estamos aqui falando sobre fé. A gente está aqui numa busca de resgatar, antes de qualquer coisa, a nossa fé nas palavras do Senhor Jesus. Porque eu vejo que todas as vezes que eu estou em crise, que eu tenho alguma crise nesse tema, é porque passa por uma questão de confiança, passa por uma questão de certeza, de convicções, do que vai ser do meu futuro, de como Deus vai me tratar, como Deus vê minha semeadura, como Deus está vendo o que eu estou plantando hoje. Passa por isso. E antes de qualquer coisa também, de eu continuar aqui, eu quero deixar claro para vocês aqui um spoiler bem importante para esse tempo todo aqui do final de semana, é que nós não faremos aqui nesse seminário nenhuma apologia à pobreza e nenhuma apologia à riqueza. Porque geralmente o que você ouve quando as pessoas estão falando sobre dinheiro, eu geralmente escuto na internet, que chega pelo menos para mim, é uma apologia à riqueza. Eu nunca vi ninguém fazer uma apologia à pobreza. Eu acho que não. Tem que repensar aqui. Embora tem gente que faz. Tem gente que acredita nisso e acredito que tem pessoas que creem que foram chamadas para fazerem votos de pobreza. Alguém já ouviu falar nisso aí, voto de pobreza? Isso não é só a igreja católica, não. Tem gente séria, inclusive, que anda com Deus, que faz voto de pobreza. Mas não é isso que a gente não está aqui para fazer isso, tá? Nós não estamos aqui para estimular, para a gente fazer uma apologia à pobreza e nem à riqueza. A gente quer pensar fora dessa caixa. A gente busca aqui, como eu já falei, estou repetindo agora, a gente busca uma fé sadia. A gente busca convicções espirituais que nos fortaleçam para sermos aprovados por Deus no último dia. Amém? Guarda isso no teu coração, então. E eu quero também trazer aqui para vocês o porquê que o Senhor inspirou o presbitério com esse assunto. Porque eu acredito que o Senhor nos inspirou com esse assunto lá no início do ano. Enquanto a gente orava, conversava, anotei algumas razões. E uma das razões que nós entendemos da importância desse tema é justamente porque existe um estímulo natural da carne para o individualismo, para a avareza, que também é a idolatria. Nós somos estimulados naturalmente pela nossa natureza a sermos avarentos e individualistas. Essa é a nossa natureza, tá? Quando você vê algo diferente, pode ter certeza que isso tem a ver com um dom de Deus. Você vê alguém que tem facilidade para repartir com responsabilidade, você pode ter certeza que isso é um dom de Deus, é uma boa dádiva. E a palavra diz que toda boa dádiva, né, todo dom de Deus, ele vem do Pai das luzes, não é verdade? Então nossa carne, naturalmente, ela nos estimula ao individualismo e à avareza. Também nós consideramos o potencial de risco para a fé, que o tema das riquezas envolve. Então, nós, aqui no presbitério, o que é o presbitério, irmãos? O presbitério, na verdade, é parte da igreja que se ocupa em olhar para a igreja integralmente, ou pelo menos dedicando a maior parte do seu tempo a cuidar da igreja com responsabilidade, crendo que o Espírito Santo nos delegou e nos deu esse encargo. Então a gente tem por responsabilidade olhar para a igreja e ver os perigos que existem e nós trabalharmos com a igreja naquilo que a gente acredita que existe perigo. Outro ponto aí, que está ali no número 3, né? O apelo midiático atual para o tema das riquezas, cobiças e preocupações, tá?
Eu vi um dado, eu não trouxe esse dado, mas eu vi um dado que uma das correntes do marketing digital que mais crescem é renda extra. É como você conseguir dinheiro. Alguns vão para uma linha mais dinheiro mais fácil e outros querem trabalhar mesmo, mas querem renda. E uma das buscas mais fortes no marketing digital, além de sex shop ou coisas de veterinário, coisas de cachorro, como que é? Pet shop, são dos nichos que mais crescem no mercado digital. Então existe um apelo midiático muito forte para estimular você a ficar insatisfeito com o que você tem. Para você achar sempre a sua casa mais feia, seu carro mais ruim eu sei que não existe, mas é para trazer mesmo um impacto, tá? Para você achar sempre a sua roupa mais desbotada e por aí vai. Então, existe um apelo midiático fortíssimo para que você cobice coisas e para que a gente se preocupe demasiadamente com o futuro financeiro. Eu digo demasiadamente porque até certo aspecto você pensar e planejar não há um problema, mas existe um apelo muito forte. Então também nós temos aí, um dos motivos que trouxe o presbitério trazer esse assunto, são os falsos conceitos também sobre prosperidade, abundância, necessidades e conforto se multiplicando. A gente vê muita gente com um falso conceito sobre esses temas. E a gente precisa trabalhar esses conceitos à luz do reino de Deus. A gente não pode se perder naquilo que se diz na mídia. E, por esses motivos, a igreja facilmente sucumbe aos ideais do presente século, como eu já acabei de falar, mencionar. Mas eu queria terminar essa questão dos motivos, né, que nos traz aqui também, para fazer essa introdução, é que nós queremos resgatar. A gente quer preservar e resgatar. Ou resgatar e preservar, né? Primeiro você resgata e depois você preserva. Uma identidade. Que identidade é essa? É a identidade que Paulo fala para Tito, em Tito 2,14, que é de um povo generoso, zeloso de boas obras. Em Tito não fala generoso, mas fala zeloso de boas obras. Então nós estamos aqui com esse intuito. Eu quero mostrar para vocês um pouco sobre esse tema também, sobre como que o poder econômico ele afetou a igreja ao longo dos anos. Eu quero tentar trazer para vocês aqui primeiro até uma visão um pouco histórica, que eu acho que é interessante, eu não sei quem curte isso, mas é sempre bom a gente relembrar de algumas coisas importantes. E uma das grandes reflexões que a gente tem feito é o como a igreja ela pode estar rendida ao poder econômico. Ao poder econômico. Aquilo que depois alguns sociólogos, economistas vão chamar de o capital. Cada um chama de um jeito. Mas se você voltar um pouco à história, nós encontraremos diversos momentos marcantes onde a igreja se aliou ao poder econômico e político. Já no final do 3º século do cristianismo, ali no iniciozinho do cristianismo, Eusébio de Cesareia, que foi contemporâneo do imperador Constantino, ele registrou momentos que exemplificam de forma pontual sobre essa mistura, sobre essa influência, essa rendição da igreja ao poder econômico. Eusébio descreveu como os líderes da igreja foram convidados a entrar na câmara do imperador e se socializar com ele. Eusébio mais parecia um fã deslumbrado ao lado de seu ídolo que um líder maduro na igreja. Eu não sei quem se lembra dessa fase da história, que é quando Constantino, o imperador romano, que na verdade ele aceita o cristianismo e ele libera que o cristianismo seja também mais uma religião que pode ser cultivada no império. Está nesse livro ali do David Bercot. Então Constantino ele libera o cristianismo e Eusébio ele é um dos principais líderes da igreja de Roma naquela ocasião. Olha o que Eusébio escreveu. Os homens de Deus adentraram sem medo no mais íntimo aposento imperial.
onde alguns fizeram companhia para o imperador em sua mesa, enquanto outros se reclinavam em sofás em cada lado da mesa. Poder-se-ia pensar que era uma imagem do reino de Deus obscurecida, pois parecia mais um sonho que uma realidade. Então, quando Constantino ele autoriza o cristianismo, a igreja se aproxima, os líderes da igreja se aproximam do poder político. E ali começa assim, a igreja fica vislumbrada ou deslumbrada, né? Deslumbrada com aquela riqueza, com o poder do império. E eles acreditavam de verdade que era Deus, que Deus estava fazendo aquilo, que Deus estava... E realmente, gente, Deus agiu na história, porém, a gente vê algo acontecendo muito interessante quando a igreja se aproxima do poder econômico. Então, aqui nós temos um retrato de como os valores se inverteram e contaminaram a igreja a ponto de confundir a mentalidade cristã sobre o poder econômico da igreja. Originalmente, os cristãos faziam seus cultos nas casas dos irmãos. Lá em Romanos 16 fala disso, né? Conforme a congregação crescia, eles transformavam a casa num lugar de reuniões e as chamavam de casas de oração. Ninguém se sentia atraído ao cristianismo pela arquitetura dos seus prédios, né? Mas sim por seus ensinos e pelo exemplo de vida de seus membros. Então, a arquitetura dos prédios, o poder econômico que as pessoas tinham, isso não era um sinal antes de prosperidade e de algo que Deus estivesse chancelando. Não era, mas a partir desse momento, algo começou a mudar na igreja. E agora, Constantino queria... O que ele fez? Ele pegou vários prédios antigos, que eram de antigas religiões, inclusive transformou aquilo em catedrais. Eu não sei se fala sobre isso aí depois. Pode passar. No entanto, Constantino imaginou que talvez as pessoas se atraíssem mais pelo cristianismo se os templos fossem mais impressionantes. Então, com o dinheiro público, ele construiu templos tão luxuosos que podiam facilmente competir com a magnificência dos templos pagãos. Os novos templos foram decorados com colunas exuberantes e tetos com abóbadas. Muitos tinham belíssimas fontes e pisos de mármore. A intenção de Constantino era que qualquer um que não fosse cristão, que passasse em frente à igreja, entre aspas, não pudesse resistir e entrar nela. Olha que coisa interessante. Aqui você começa já a ver alguns valores mudarem em relação ao dinheiro, em relação ao poder, em relação à influência. O próximo texto é um texto do Jorge Mitian, que também trouxe aqui para vocês. A Igreja Católica na Idade Média chegou a concorrer com as maiores fortunas da época. Possuía riquezas de tal magnitude que dominava vidas de reis e imperadores. Essas riquezas eram adquiridas de diversas formas: vendas de indulgências, conquistas feitas durante as cruzadas, posse das terras de pessoas amaldiçoadas por ela. Isso era mais comum do que se pensa. Isso está no Materialismo e Avareza, do Jorge Mitian. Esse Nichols aí, ele é um historiador da igreja. Ele diz o seguinte: em virtude desses dois fatores, excesso de autoridade e riquezas, o egoísmo dominou a vida da maioria do clero. Extremaram-se os cleros no zelo e guarda de seus privilégios legais e sociais. Fizeram do dinheiro seu grande o quê? Objetivo. A avareza era muito pior no alto clero. A cobiça, a extorsão, a violência dos bispos era um escândalo notório. Nos nossos dias, essa restauração, a restauração que nós buscamos, né, que vem acontecendo com a igreja, nos nossos dias essa restauração deve se aprofundar, pois a herança que recebemos dos nossos pais desceu muito fundo em nossos hábitos religiosos e em nossa formação. Muitos protestantes e evangélicos condenam os excessos e desvios da Igreja Católica, enquanto continuam cegos às práticas e motivações que movem seus próprios ministérios e movimentos. A Igreja assumiu uma mentalidade materialista, de tal forma que sua maneira de agir não tem muita diferença dos padrões e alvos do mundo sem Deus. Seus cultos, seus ideais, sua forma de administração dos recursos,
tudo está marcado pelo materialismo. E por aqui se encerra a sessão de leitura de textos, para não deixar tão extenso, mas para trazer um pouco do vislumbre para vocês, como esse tema ele é amplo, como a forma com que a gente lida com o dinheiro precisa de verdade ser resgatada pela palavra. Porque se até mesmo os grandes pensadores da igreja, a igreja, de uma forma geral, antiga, né, os líderes se encantaram e se perderam com isso, o que dirá a igreja, de uma forma geral, né? O que aconteceu, o quanto que se entrou na mentalidade da igreja, e quando eu falo a igreja, tá? A igreja de Jesus em todo lugar, como entrou uma mentalidade mundana, materialista, e como a gente lida com dinheiro. Então eu estou trazendo tudo isso como um panorama assim, um pouco histórico, que eu acho que isso é válido, mas ainda nesse tempo aqui, o tempo que nós vivemos ainda, e no nosso meio, talvez tenha gente que ainda... Tem gente que acha que o tema do dinheiro tem relação apenas com essa terra aqui. Não consegue vislumbrar ainda o impacto desse tema na nossa vida. E muitos de nós não admitimos o efeito que esse tema tem sobre si. Essa é a verdade. A maioria de nós não admite verdadeiramente o impacto que o tema da avareza, do dinheiro, do medo, tudo isso que envolve esse tema nos impacta. E eu quero convidar que todos que estão aqui com a gente, e que vão estar com a gente nesse período, que de verdade abram o coração para enxergar o impacto que isso tem. A maneira como você enxerga. Mas a maneira como lidamos com ele envolve o nosso presente e futuro, envolve a nossa fé, a nossa consagração a Deus e como nos relacionamos com as pessoas. Muitos relacionamentos, inclusive, a gente que busca pastorear a igreja, a gente vê isso, muitos relacionamentos são afetados. Divórcios acontecem por causa do tema do dinheiro. A nossa autoestima é muito afetada pelo tema do dinheiro. Concorda ou não? Amém? Ninguém quer falar amém, né? Porque também não quer que assim seja, né? Mas a nossa autoestima é afetada. A razão de muitos desentendimentos entre casais que a gente vê no meio da igreja passa por divergências de como administrar o recurso, de como gastar. Passam por exigências como, por exemplo, você gasta tudo com você, mas não gasta comigo, né? Passa por discussões também, quando às vezes um cônjuge é irresponsável com o dinheiro, principalmente quando o homem é irresponsável com o dinheiro. Quanto dano isso traz nos relacionamentos e deteriora, né? Mas eu quero finalizar aqui também dizendo o seguinte, que as preocupações dessa vida, elas abrangem tanto as necessidades básicas reais, quanto as ambições estimuladas, que são frutos de necessidades artificiais criadas pelo mercado de bens e consumo. Essas preocupações podem provocar no coração mais piedoso um sentimento de frustração, de comparação e competição que muitas vezes nos oprime, tá? A ponto de minar a nossa fé saudável. Então esse tema do dinheiro, esse tema das preocupações, esse tema ele nos oprime. Muitas vezes no meio da igreja a gente está oprimido com esse tema. E às vezes a gente tem até alguma razão porque tem uma preocupação legítima. Porque às vezes, dependendo da situação que cada um está vivendo, é uma situação de real escassez, né? Mas nós não podemos permitir que isso se torne uma cadeia nas nossas vidas. Então eu quero terminar dizendo o seguinte: o que nós esperamos desse seminário aqui? O que a gente espera? A gente deseja que cada discípulo de Jesus seja vacinado
fortalecido nas convicções. A gente quer que cada um esteja devidamente alerta com as consequências de uma relação desordenada com o dinheiro. Nós desejamos com esse seminário aqui que cada um tenha uma relação saudável com as riquezas desse mundo. Nós, na verdade, desejamos uma fé saudável e desfrutar de liberdade. A gente quer que não haja ninguém mais cativo entre nós nesse tema. Amém? Ficou claro? Então vou chamar o meu amigo Joe. Como eu falei para vocês aqui, esse momento nosso aqui, a gente quer cercar esse momento com outras pessoas participando também, né? A gente quer que outros deem testemunhos. Então a primeira pessoa que vai compartilhar com a gente aqui vai ser o nosso amigo Joe. Você tem uns minutinhos aí antes do nosso intervalo. Não sei se é o intervalo que vem depois, tem que ver. Tudo bem, irmãos? Paz. Irmãos, quero ser bem objetivo. E ora a Deus, estava falando com ele assim, Senhor, fala, Senhor, né? Os carioca dão risada quando dobra a língua para falar, né? Senhor. Os carioca riem, os caras são engraçados. Mas a minha intenção é realmente cooperar, amém? Irmãos, eu quero ler um texto aqui bem breve, Provérbios 22, no Provérbios 22, né, capítulo 22, versículo 1, fala assim, ó, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Vou ler de novo. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Por que eu comecei com esse texto? Não sei quem conhece a minha trajetória, mas eu não vim de um lar cristão, de referências, nada disso, né? E, consequentemente, eu provei o mundo obscuro, né? Naveguei, me aprofundei no que você pode imaginar, eu provei nessa vida. E uma das coisas que eu tinha muita dificuldade era com a questão de dinheiro mesmo, né? Dinheiro. Eu não tinha organização financeira, não tinha prioridades, não ajudava ninguém, nem mãe, nem pai, nem ninguém, não honrava mãe, nem pai, não tinha nada disso. Vivia só para mim e, consequentemente, eu me afundei em dívidas, né? Com 17 anos eu quis ter um carro, não sabia nem como ia pagar esse carro, não tinha nem ideia. O Juliel lembra, né, Juliel? Via na Lindóia ali, passando de carro para cima e para baixo, coloquei som, roda, né? Mas não tinha nem noção como ia pagar. Não tinha mesmo, e nem queria entender também como que era isso. O que eu queria era me aparecer, me mostrar que eu estava com carro, né? Queria demonstrar ali a minha vaidade, né? Eu estou de carro. E nem era aquele carrão, né? Mas tu vê como que a vaidade né, Julião? A vaidade é terrível. Mas muito tempo se passou e quando eu abri o coração para o Senhor Jesus entrar, na época eu estava caminhando com o Juliel, debaixo da cobertura dele, e o Juliel, ele pregava sobre honra a Deus, né? Ele sempre falava sobre essa palavra. E um momento entrou essa palavra, entrou ali, eu falei, caraca, eu preciso mudar a minha forma de pensar, né? O meu nome estava todo arrebentado já, isso era em 2015, meu nome estava todo esculhambado, era só Jesus na causa. Eu falava, eu acho que eu vou morrer, vou partir, não vou conseguir limpar esse nome, porque tá forte a conta aqui, tá grave. Mas aí comecei a dar meus passos, né? De honrar a Deus com as primícias. Honrar a Deus. Então, para alguém que não tinha isso como prática, de repente o reino entrou e eu comecei a praticar,
Pô, foi um negócio sensacional. Só que foi lindo. Nossa, entregava sorrindo. Não, muitos momentos eu fiz conta. Meu Deus, hoje, esse mês, não vou conseguir. Aquele envelopinho, não vou conseguir entregar, né? Deixa. Só que ia lá, fazia essa conta, não, vou honrar. E passei por esse período assim, de muitas situações sem realmente fazer conta, mas no final das contas lá, né, no final daquela soma, não, vou seguir com o que eu creio que eu tenho que fazer. E aí, continuei praticando isso. Amém ou não? Tem um texto também que eu quero ler aqui, é de um livro do Luciano Subirá. É uma partinha bem curtinha, que ele fala assim, ó, Deus não instituiu as ofertas pelo fato de precisar delas. Deus não precisa. Deus não precisa. Mas para provar o nosso coração. Porque o nosso coração quer se apegar. Nosso coração é enganoso, né? Então Deus não precisa. Quem precisa é nós. Aí segue aqui, ó. Para provar nosso coração numa das áreas em que demonstramos um grande apego. A gente demonstra um grande apego. Quero que você repita comigo assim, ó. Eu não dependo do dinheiro. O dinheiro não é o meu Deus. O dinheiro não é a minha segurança. O Senhor Jesus é a minha segurança. Se você crê nisso, irmão, o mundo pode estar acabando. Se você crê, o Senhor vai providenciar o alimento, vai providenciar a conta paga, Ele vai fazer. Fui mandado embora da minha empresa. Meu Deus, se você crê, se você continuar sendo fiel a Ele, não que Deus precisa que você seja fiel, mas com certeza isso tem um grande peso. Deus vai providenciar. E o que aconteceu, assim, estou caminhando já para o final, que até 5h30 ali, né? Logo após que eu, né, segui caminhando com Jesus ali e tal, passou muito tempo, me vinculei ao Sandro, passou mais um período e sempre honrando e tal, sempre mantendo a minha jornada ali, né, de fidelidade. Teve um momento que eu tropecei, teve um momento que eu tropecei, aí confessar, pô, Sandrão, vacilei e tal, poxa vida, Sandro, pô, Joe. Teve um momento que eu estava em ligação com o Sandro, confessando para ele essa queda, né? Falei, pô, Sandro, eu vacilei aqui, cara. E aí a gente conversando, eu na janela lá de casa, conversando com ele, chamado de vídeo, daqui a pouco um monte de passarinho passa ali, nunca passou passarinho ali. Nessa hora passou um monte de passarinho ali cantando e tal, Sandro, pô, Joe, Deus está falando contigo, cara. Não se apega ao dinheiro, né? O dinheiro, ele não é tua segurança. Não é. E fui lá e naquele dia, inclusive, eu estava fazendo conta para entregar minhas premissas, poxa vida e tal, não sei o quê. Aí terminei a ligação com o Sandro, ainda fazendo conta. Aí quando eu decidi seguir com a minha fidelidade ali, toca o meu telefone, uma irmã que mora lá no condomínio, a Bruna, né? Esposa do Henrique, fala, pô, Joe, tal. Pô, fiz o estrogonofe, é o prato que eu gosto pra caramba. Eu falei, caramba, Deus realmente está cuidando de tudo e tal, não sei o quê. E segui, fui seguindo, casei. Quando casei, me bateu assim, Jesus amado. No mundão, eu não cuidava das minhas finanças, agora tenho que cuidar das finanças de 2 pessoas. Como vai ser isso? Meu Deus do céu, né? Mas fui lá, me apeguei ao Senhor, o Senhor me ajuda e tal, não posso dar mole. Fui indo. E o nome sujo lá. O nome sujo. E eu pensava assim de verdade, eu acho que eu vou partir dessa terra, não vou limpar meu nome. É muito grande esse valor aí. Aí, irmãos, resumindo, recentemente consegui limpar o meu nome. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Tô vivo.
Graças a Deus. Consegui quitar, consegui liquidar tudo ali. Graças a Deus. É aquela coisa, eu semeei o mal, estou colhendo, né? Estou pagando ali e tal. Mas nada do que era para ter sido, nada, nem se compara. E, consequentemente, comprei uma casa no meu nome. Imagina. Falei, meu Deus. Comprei uma casinha. E o mais interessante, irmãos, agora para finalizar, não vou ser igual o Dinho, não, tá? Eu estava com a despachante do banco da Caixa e perguntei para ela, vendedor é aquilo, né? Como tá as vendas e tal, não sei o quê. Dela, nossa, tem um monte de gente querendo comprar casa. Eu falei, caraca, que legal. Aí ela falou, mas um monte de gente o banco está recusando. Deu, sério? Mas por quê? Dela, poxa, não sei nem te explicar. Um monte de gente, o banco está recusando. Eu falei, nossa, então comigo foi um milagre então, né? Meu Deus do céu, só ficou mais forte que essa questão, foi um milagre mesmo, né? Aí ela fala que o meu nome para o banco é bom. Aí não tem como não lembrar do texto que eu li no início, né? Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, né? E ela falou isso, teu nome para o banco, ele é bom. Eu falei, caraca, interessante, né? Deus purinho. Então eu queria contribuir com isso. Eu acredito, irmãos, que a chave foi a fé para eu me manter. Preciso mais dessa fé, que a minha fé seja cada vez mais fortalecida. Porque eu acredito que é a perseverança, né? A gente precisa perseverar naqueles caminhos que a gente já deu, que a gente já andou, já fomos aprovados. A gente precisa perseverar. E não sei como você está em relação a isso, mas confie em Deus. Confie em Deus, porque assim, quando você faz essas contas e não entrega, decide assim, poxa, eu escolhe andar por outro caminho, você está deixando muito claro que o teu Deus é mamon. A tua confiança está no dinheiro. É isso. É duro, mas é isso. É isso. Agora, quando você reconhece, Deus, isso aqui é só uma ferramenta, né? Mas aqui não está a minha segurança. Quando você entrega a Ele, você está dizendo isso para Ele. Então eu queria compartilhar isso e quero te animar, né? Vamos prosseguir juntos, né? Caminhando assim, perseverando em nome de Jesus. Amém?